Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo com uma palavra para a sua vida. Hoje muito rápido, vamos lá. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 e um pedacinho do 2, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Muito bem, cada palavra nesse versículo tem um valor tão grande que quanto mais eu ler, mais eu posso ficar preso a tentar dar uma explicação. Mas preciso trazer um pouco à luz esse texto bíblico, que foi escrito por Moisés. E um relato da criação. E é lindo esse relato, maravilhoso. Deus criando a partir da palavra, Deus criando a partir de Jesus, que é a palavra, que é o verbo, que estava desde o princípio. Isso traz algumas lições para a gente que vamos entrar em um novo ano. E eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas dicas preciosas. A primeira dica é você descobrir qual é o princípio na sua vida, porque nós lemos que no princípio criou Deus. Então, Deus criou no princípio. O princípio é um lugar, mas também é um tempo. Então precisamos ajustar o lugar e o tempo da nossa vida, porque poderia ficar aqui 1 hora falando do princípio, mas essa palavra princípio tem um significado no hebraico de Bereshit. Então, é um lugar, é um tempo, não é uma data linear, um tempo cronológico, não é um tempo preso que nós podemos falar, foram tantos anos, foi um dia que Deus criou, foi uma semana que Deus criou. Não, quando Moisés relatou, ele colocou como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro, o segundo dia, mas isso pode ter acontecido em milhares de anos, milhões de anos. Agora, a sua vida também pode estar precisando receber esse rema, esse significado, porque tem pessoas que andam patinando e não conseguem criar nada. Começa um ano e cheio de sonhos, de projetos, mas não consegue desempenhar. Começa um casamento, mas não consegue desempenhar. Começa um ministério na igreja, gera um filho, o segundo filho vem do mesmo jeito, o terceiro filho, não há mudança, porque as pessoas não entendem que as coisas devem ser criadas num lugar e num tempo específico por Deus. É ali que elas são geradas, é ali que elas são projetadas. Deus está te convidando a você parar e dar uma volta e voltar novamente a esse princípio, voltar novamente a esse lugar onde as coisas são criadas. Não importa quanto tempo você vai ter que ficar projetando, quanto tempo você vai ter que ficar pensando, consultando, planejando, mas você não pode começar mais um ano em uma fase secundária, uma fase posterior ao princípio, porque você vai quebrar algumas regras. Você imagina que Deus criou o homem no princípio, mas formou o homem. Deus criou no 6º dia da criação. Então, a criação é diferente da formação. Tem muita gente que começa pela formação, já cria e forma no mesmo momento. Por isso que há muitas frustrações em empresas que começam, em relacionamentos que são frustrados, porque não existe um propósito. Nós, humanos, precisamos orar, precisamos planejar, consultar, receber orientação. Não comece 2024 do jeito que você está, falando eu vou fazer, eu vou investir, eu vou comprar, eu vou criar, eu vou fazer isso. Não, pare agora, tire um tempo de oração, jejue. Você talvez já esteja se preparando para comer tudo no dia 1º, de só churrasco, já está preocupado até com as compras. Talvez o 1º, 2º, 3º, a primeira semana, os primeiros 12 dias do ano, não é para pensar em festas e comelância. Talvez sejam para você planejar o teu ano, consagrar, primiciar ele a Deus. Porque diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O princípio da tua criação, talvez as pessoas vão olhar e vão falar, isso está sem forma, está vazio, isso não tem sentido. Mas se você cumprir os passos e permanecer no princípio certo, no lugar certo, na hora certa,
você pode receber a crítica que for, você pode receber o demérito que for por palavras, mas tudo vai dar certo. Eu tenho um casamento de 29 anos, vou completar agora o meu casamento, mais um relacionamento com a minha esposa que já duram 34 anos. Quando nós começamos, eu enfrentei muitas adversidades, porque eu era ali o filho do pedreiro, o menino que tinha perdido a maioria dos dentes numa queda de carroça, fui pongar, como chama lá no norte, né? Pegar carona numa carroça, a carroça pulou a charrete, eu caí, me arrebentei todinho. Eu era um menino sem perspectiva de vida. Na época, meus amigos, eles já estavam alguns entrando na polícia militar, outros entrando em usinas na cidade de Cubatão, que é a região metropolitana ali da Baixada Santista, onde eu moro. E alguns já estavam encaminhados, outros namorando, e eu era aquele rapazinho pobre, sem futuro, filho de um pedreiro, que não conseguia um bom emprego, vivia trabalhando ali de entregador numa farmácia, numa floricultura, mas tudo tem um começo. A minha esposa acreditou em mim. Muitos criticaram ela, falou, você vai namorar com esse? Hoje eu tenho um relacionamento de 34 anos e um casamento de 29 anos, 2 filhos, um neto, tenho uma vida estável. Para a glória de Deus, eu agradeço a Deus, porque quando você ora, eu lembro que nós fizemos muitos propósitos de oração e jejum, um relacionamento que no início foi um pouco truncado por falta de conhecimento de um ao outro, mas nós fomos nos descobrindo. Mas eu me lembro que foram muitas campanhas de jejum e oração. Às vezes a gente ficava 30 dias jejuando por causa do nosso namoro. E você? O que você está fazendo pelo teu relacionamento? Para que ele dure 30, 40, 50 anos ou até que você morra? O que você está fazendo? Então todo mundo tem um princípio e você precisa estabelecer as coisas certas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mesmo que ela fosse sem forma e vazia, mas ela foi criada no tempo certo, da maneira certa, no fundamento certo, e hoje ela está aí inabalável. E hoje ela está aí firme e forte. O que Deus tem para você também vai permanecer dessa forma. Eu te abençoo. Repensa. Eu te convido a voltar para o princípio. Lembra que eu te disse no início? O princípio não é um tempo. O princípio é um lugar e um tempo chamado o tempo de Deus. O tempo Aionos, que é o tempo perfeito. Não é o tempo Cronos, que é o cronológico, nem o tempo Kairos, que as pessoas falam, é o tempo certo de Deus, é o tempo perfeito de Deus, mas é o tempo Aionos, o tempo da eternidade. Existe um terceiro tempo quando se fala em Deus, o tempo da eternidade. Quando você entra nessa atmosfera, aí você não tem mais pressa. É por isso que o homem chamado Jó, um personagem da Bíblia, o mais antigo personagem da Bíblia, na forma de se pesquisá-lo, ele suportou a perda de mulheres, da mulher dele que faleceu. Ele suportou, ele suportou a perda de 5 filhos que faleceram, dos seus gados, da sua criação. Ele suportou tudo e as pessoas falam, eu queria ter a paciência de Jó. Não, ele ficou no lugar dele. Ele enfrentou 3 amigos que o criticavam. Ele ficou somente com um caco de telha, uma mulher que ele chamava de louca, né? Que Moisés escreveu o livro, dito como uma louca, né? Mas provocando ele, abandona o teu Deus e morre. Não, quem permanece no princípio é restituído de todas as coisas. Quem permanece no princípio é restituído, passa a conhecer mais a Deus se você ficar no lugar certo. Eu te convido aqui hoje, que eu estou gravando esse áudio para você. Se você quiser permanecer como alguém fora do tempo, por isso que Jó, um amigo meu me disse, estou lendo o livro de Jó. Eu falei, cuidado, porque Jó, ninguém consegue se comparar a ele. Porque ele é um homem fora da curva, fora do tempo, ele é um homem do Aionos, da eternidade. O diabo quis tramar contra ele, assim como quer tramar contra você. O diabo fala assim, eu só não posso derrubá-lo porque o Senhor o protege. Tem uma cerca em torno dele. Quem permanece dentro do lugar e do tempo certo, da proteção divina, vai superar todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça com essa palavra. Vem comigo de volta para o princípio.
Alguém pode te criticar e dizer, vai começar de novo, quantas vezes for necessário. Nem começou? Sim, nem comecei, porque eu estou no lugar onde eu estou esperando a bênção do princípio, do Bereshit. Que Deus te abençoe. Amém.